Bom, eu vou falar um pouco sobre os processos de operação de lagoas de alta taxa. Como foi visto, as lagoas de alta taxa baseiam-se em processos biológicos que combinam o tratamento do esgoto com a produção e a recuperação da biomassa algal. Na prática, essas lagoas são sistemas rasos dotados de impulsores, né, que ajudam a evitar a estratificação térmica e a produzir um ambiente mais homogêneo ao longo dessa lagoa. Essas condições resultam em altas taxas fotossintéticas e, assim, a maior produção de oxigênio dissolvido na massa líquida. Dessa forma, há potencial para um tratamento mais rápido, tanto na remoção de nutrientes quanto de matéria orgânica, e também a aplicação de taxas mais altas de carga orgânica. Bom, de maneira simplificada, a produção da biomassa algal leva ao tratamento do esgoto, visto que as algas produzem oxigênio para os organismos heterotróficos, numa relação simbiótica, e esses organismos são os maiores contribuidores na degradação aeróbica da matéria orgânica em lagoas de alta taxa. No entanto, a parte econômica desses sistemas está baseada em alguns fatores que exigem uma forte relação entre os processos biológicos e as restrições operacionais. Entre esses fatores, os principais são a área requerida para tratar um dado volume ou carga de esgoto, a quantidade de energia adicionada ao sistema e o valor do subproduto, né, que é a biomassa produzida. É óbvio que até para aumentar a atratividade das lagoas de alta taxa, deseja-se uma lagoa com menor área, menor quantidade de energia, maior produção de biomassa algal e um efluente devidamente tratado. Basicamente, a produção de biomassa algal depende somente de variáveis externas não controláveis, né, que são a radiação solar, que é um fator importante para a fotossíntese e, consequentemente, da produção de biomassa algal, e a temperatura, né, que influencia a taxa de biodegradação da matéria orgânica. Há também a possibilidade de limitação por carbono e nutrientes, mas com o uso de esgoto, que é rico em matéria orgânica e nutrientes, diminui-se essa possibilidade. Essa relação simbiótica ou mutualística entre algas e bactérias, como pode ser visto nessa figura ao lado, ela também pode ser representada através de equações químicas. Por serem reações complexas, há variações nessa representação, e uma delas é essa mostrada, as mostradas no slide. Primeiramente, é mostrada uma fórmula típica para a composição celular das algas, utilizando uma fonte de carbono, os nutrientes, com a incidência solar ocorre o processo de fotossíntese e a produção de oxigênio. Em seguida, para os organismos heterotróficos ordinários, representados aqui pelas bactérias, é mostrado uma forma simplificada para biomassa bacteriana nativa, né? Nesse caso, não se considerando o fósforo. Há também uma aproximação nessa segunda equação, que é a utilização da glicose como fonte de carbono, né, no crescimento desses organismos. Nesse processo, há alguns fatores que influenciam o crescimento algal, né? Primeiramente, podemos citar os nutrientes, que são utilizados na construção de células algais através da fotossíntese, a profundidade, que estabelece a disponibilidade de luz para o crescimento das algas, o tempo de detenção hidráulica, possui a faixa de operação, né, não podendo ser menor que 1,8 dias, por esse ser o período mínimo de geração de novas algas, e também não pode ser maior que 8 dias, porque há risco de depleção de nutrientes e, consequentemente, diminuição na concentração de algas na lagoa, né. A carga de DBO, que com valores altos podem resultar em zonas anaeróbias na lagoa, interferir na simbiose entre algas e bactérias. E, por último, a mistura e recirculação, que são essenciais para prevenir a sedimentação algal, evitar a fotoinibição e promover também a interação entre organismos, nutrientes e oxigênio. Como as atividades entre algas e bactérias são fortemente dependentes da temperatura, pelo menos em climas tropicais, baixos TDAHs e altas taxas de carga orgânica podem ser adotadas no projeto e operação de lagoas de alta taxa. Para o projeto de lagoas de alta taxa, há alguns modelos que podem ser utilizados. O primeiro modelo, pioneiro no projeto dessas lagoas, é uma estimativa teórica desenvolvida por Oswald. Esse modelo leva em consideração um fator
fator P, que relaciona a massa produzida de oxigênio fotossintético e a massa sintetizada de células algais, né? Em condições adequadas, esse valor P, fator P, varia normalmente entre 1,25 e 1,75. Por exemplo, considerando-se essa primeira equação para as algas, fazendo a razão entre a massa produzida de oxigênio pela massa sintetizada de microalgas, chega-se a um valor aproximado de 1,55 para o fator P. Bom, esse fator P ele pode ser igualado à razão entre a DBO última e a concentração de algas na lagoa, né? Então, definido o valor P e sabendo se a concentração de entrada de DBO, pode-se estimar a concentração de algas na lagoa. Em seguida, utilizando a lei de Beer-Lambert, né, para relacionar a absorção de luz pelas algas na coluna líquida, pode-se calcular a profundidade da lagoa. Essa equação utiliza os valores da intensidade solar na superfície e no fundo da lagoa, respectivamente I0 e IZ. Daí a necessidade de conhecer as condições meteorológicas do local de implantação dessa lagoa. A concentração de algas, que foi estimada anteriormente, e um coeficiente de absorção algal, que pode ser encontrado na literatura científica. E, por fim, tem-se uma equação para o cálculo do TDAH, né, envolvendo parâmetros já mencionados, também um parâmetro H, que é o calor de combustão das algas, e um coeficiente F, que é um valor que traduz a eficiência fotossintética e a influência da temperatura. Há parâmetros importantes que devem seguir critérios, como esses mostrados na tabela ao lado, para o bom desempenho da lagoa. Há um modelo mais simples, que é mostrado nessa segunda equação. Esses dois autores propuseram um modelo empírico através de uma regressão não linear. A diferença, além da simplicidade em relação ao modelo anterior, é a inserção direta da temperatura na equação. Também, como visto em projetos de sistema de lodo ativado, pode-se projetar uma lagoa de alta taxa usando a equação de idade de lodo. Nesse caso, a concentração de lodo é substituída pela concentração de algas. E, por último, pode-se utilizar o balanço de massa de diferentes componentes para modelar uma lagoa de alta taxa, né? Esses componentes podem ser algas, organismos heterotróficos, nitrito, nitrato, amônia, fósforo. E dentre esses componentes, o que apresenta maior concordância entre valores modelados, né, e reais é a amônia. Mas apesar da equação relativamente simples, o modelo apresenta uma complexidade embutida na taxa de reação, né, que abrange os processos de assimilação, mineralização, nitrificação, regeneração e volatilização da amônia. Basicamente, há três principais modelos para estimar a produção algal, né? O primeiro, ele considera somente as características da luz solar, excluindo, por exemplo, o efeito da morte de algas. Depende apenas da intensidade solar na superfície da lagoa, o I0, e da intensidade solar de saturação, o IS. Esse modelo acaba tornando-se um pouco complexo devido à intensidade solar de saturação, dependendo da temperatura, e também da espécie de algas que estão presentes no meio. O segundo modelo ele é bastante simples, relacionando a concentração estimada de algas na lagoa, a profundidade e o TDAH. Lembrando que a produtividade algal é dada em massa por área por tempo, né? Por exemplo, grama por metro quadrado por dia. Bom, e o último modelo ele leva em consideração duas variáveis, basicamente, a temperatura e a energia solar. A equação geral é que a produtividade líquida é igual à produtividade bruta, menos uma componente de respiração e outra de fotoinibição, em que pode observar essas constantes A1, A2 e A3, que são constantes relacionadas à eficiência da utilização de luz solar, da fotossíntese e da intensidade solar de saturação. O X é a concentração de biomassa, e o T é um fator que tem relação com a temperatura. E esse último modelo, ele, apesar de ser mais complexo,
ele apresenta valores mais condizentes com a realidade, dado que considera fatores importantes na perda de biomassa. E existe ainda a necessidade de calcular a energia necessária no processo de mistura, né? A energia pode ser calculada utilizando a densidade do fluido, do esgoto, né, no caso, a vazão de esgoto, ΔD, que é a perda de carga antes e após o impulsor, e esse ΔP, que é a eficiência do impulsor, né, que vai depender do impulsor que está sendo utilizado no processo. A perda de carga pode ser calculada utilizando a fórmula de Main, né, que utiliza o L, que é o comprimento da lagoa, U, que é a velocidade superficial na lagoa, N, que é a rugosidade das paredes da lagoa, e RH, o raio hidráulico. Bom, antes de ser devidamente operada, uma lagoa de alta taxa precisa passar por uma fase de adaptação da comunidade microbiana ao meio, né, que pode demorar até um mês. E o cultivo dessas microalgas, elas podem ser feitas através da inoculação de um consórcio microbiano, ou de uma amostra de uma outra lagoa de alta taxa, ou simplesmente, até para diminuir os custos, por meio de florações naturais de algas, né, como ocorre em processos de eutrofização. Essa foto mostra a necessidade de controlar os parâmetros, né, de projeto. A figura da direita, essa lagoa mais verdinha, é uma lagoa de alta taxa com cultivo de microalgas. Já a lagoa da esquerda é uma lagoa de alta taxa com predominância de bactérias fototróficas roxas, né? Nesse caso, com o objetivo de produção de polihidroxialcanoatos, pode ser utilizado na produção de biopolímeros. Bom, com o crescimento das algas e o tratamento do efluente, necessita-se de alguma tecnologia viável para a separação dessa biomassa algal, né? Eu não vou entrar nos detalhes de todos os processos, é porque a maioria é conhecida e também já foi dada na disciplina, né? Mas a biomassa algal ela pode ser separada utilizando processos como filtração, centrifugação, floculação, flotação, mas no tratamento de esgoto, o mais comum é o processo de biofloculação e decantação em um tanque ou uma lagoa de sedimentação. E também essa biomassa ela pode ser produzida para servir como alimento para peixes herbívoros. Essa figura, esse esquema mostra uma configuração típica de lagoas de alta taxa, né? O efluente, primeiramente, é enviado para uma lagoa, pode ser uma lagoa anaeróbia, mas nesse caso aqui está exemplificado uma lagoa facultativa avançada, né? Que é uma lagoa que engloba características de lagoas facultativas e lagoas anaeróbias. Essa lagoa diminui a quantidade de carga orgânica, matéria orgânica, e também não deixa passar sólidos grosseiros para a lagoa de alta taxa, né? É recomendável que essa lagoa também seja coberta para aproveitamento do biogás. Em seguida, o efluente é enviado para a lagoa de alta taxa, onde ocorrem os processos já mencionados. Após passar pela lagoa de alta taxa, é enviada para lagoas de sedimentação e de decantação, e é amostrada mais embaixo. Vou dar uma explicação melhor sobre essa lagoa, porque ela é a mais utilizada, pelo menos no tratamento de efluentes, né? Essa lagoa ela promove a sedimentação natural da biomassa algal. Ela, como pode ser visto, ela tem uma configuração diferente, com altura de 2 a 3 metros na entrada e de 1 a 0,5 metros na saída. E ela é projetada para ter um TDAH suficiente para que as algas sedimentem. Normalmente, um TDAH de 1 a 2 dias remove de 50% a 80% das águas por sedimentação. Em seguida, o efluente é enviado a um sistema em série de lagoa de maturação e, por fim, pode passar por um filtro de pedras. Bom, os processos de remoção bacteriana de desinfecção em lagoa de alta taxa ocorrem da mesma forma que em outro tipo de lagoas, né?
O importante é destacar que, dependendo dos requisitos para a qualidade do efluente e lagoas de alta taxa, é necessário um polimento, né, desse efluente. Normalmente utiliza-se a lagoa de maturação, em que há desinfecção do efluente através da radiação solar, e esse efluente pode ser descartado ou reutilizado. Pode utilizar também um filtro de pedra, pode vir após as lagoas de maturação, e esses filtros servem principalmente para reduzir o nível de sólidos no efluente, né? Também pode-se utilizar radiação ultravioleta, caso não haja área disponível, e essa radiação ela substitui as lagoas de maturação. Dependendo do efluente que se queira produzir, da qualidade, pode-se utilizar também membranas, que produzem efluente de alta qualidade para reuso. É claro que associada à melhora da qualidade do efluente há um custo. E comparando as lagoas de alta taxa com as lagoas de estabilizações convencionais, né, pode-se observar que uma lagoa de alta taxa ela pode tratar o mesmo volume de esgoto, ao mesmo nível de remoção de nutrientes e patógenos que uma lagoa de estabilização, utilizando apenas 40% da área requerida numa lagoa de estabilização. Os custos de construção são consideravelmente menores em lagoas de alta taxa. As lagoas de alta taxa também apresentam qualidade do efluente mais consistente, não há tanta variação como em lagoas de estabilização. Menos água é perdida por evaporação, principalmente devido ao TDH curto, né? E praticamente na formação de lodo. As desvantagens principais são a operação, que é um pouco mais complexa, e a energia principalmente utilizada, né, nos impulsores. E embora as lagoas de alta taxa apresentem benefícios em relação às lagoas de estabilização convencionais, ainda há fatores que podem ser otimizados. Os principais são a efetiva remoção de fósforo e o desenvolvimento de tecnologias de separação acessíveis e eficientes.